Méga, o Galípolo, ele foi à CPI para prestar esses esclarecimentos e traz no governo essa percepção, até no entorno do presidente Lula, dessa necessidade dele estar ali, né, vinculada ao fato de, político também, de o presidente Lula estar se colocando diante do Master, trazendo já uma narrativa pública de que o problema começa com Jair Bolsonaro, com Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto sendo alçado a esse patamar de grande adversário novamente do governo, tentando o presidente Lula se afastar do assunto, ainda que a gente saiba que não ficou muito bem explicado, a despeito das declarações do presidente do Banco Central, o porquê o presidente Lula recebeu por mais de uma vez Daniel Worcaro, e isso não estava na agenda do presidente da República. Outro ponto é a relação do PT da Bahia com o ex-dono do Banco Master, Daniel Worcaro. Esses são os dois pontos de atenção do governo neste momento e até por isso o governo já começa a criar essa ofensiva contra o Master, trazendo para o discurso o Master como um problema do governo passado e não seu. Pois é, Tainá, aquela dualidade que também marcou a CPMI do INSS e agora novamente a gente tem nesse duelo, digamos assim, de presidentes do Banco Central, né? Campos Neto, por enquanto, ainda não tem previsão de que possa falar a CPI do crime organizado e para a base aliada do presidente Lula, a ida de Gabriel Galípolo foi transformada numa espécie de trunfo. Por quê? Porque foi alinhada com o Palácio do Planalto, foi muito bem de perto acompanhada, por exemplo, pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. A ideia é que cumprisse, digamos assim, esse protocolo de explicações e que fosse uma coisa pontual, né? Não virou uma sabatina, né, Tainá? Foi concentrado durante o período da manhã, acabou agora há pouco, Galípolo deixou o Senado, segundo nossa reportagem que está por lá, acabou não falando com a imprensa e deu informações à CPI que, neste momento, acabam trazendo um viés técnico, digamos assim, principalmente a partir dessa fala que a gente acabou de acompanhar, né? Isso traz ali um pouco mais de respaldo, digamos assim, ao que foi feito durante a gestão do presidente Lula, que indicou o Galípolo e que, no final das contas, foi o presidente que a base aliada afirma o seguinte, foi o presidente do Banco Central que resolveu a questão do Master, porque a questão do Master estava acontecendo na gestão anterior e nada foi feito, né? Então, foi na gestão de Galípolo que a gente teve a liquidação de fato do Banco Master. Então, eles se apegam a isso. Agora, o encontro de Lula com Galípolo nunca foi plenamente destrinchado pelo Palácio do Planalto e explicado, né? O que a gente ouve muito no entorno do presidente da República é que, como presidente, ele recebe gente de todas as áreas possíveis, né? De instituições financeiras, e então eles tratam dessa questão até para diminuir o impacto do, olha, Lula se reuniu com o Galípolo. Não, Lula se reúne com diferentes banqueiros, digamos assim. Se apega um pouco a isso, assim como qualquer outro presidente também se reúne. E Worcaro é aquela figura que tinha relação com absolutamente todos os poderes, ele próprio já falou isso em depoimento. Então, nesse momento, as falas de Galípolo acho que trazem muito mais tranquilidade ao Palácio do Planalto, sobretudo quando ele fala dessa conversa com Lula e relata essa questão da tecnicidade, do que um risco, digamos assim, desse caso ser mais empurrado ainda pela oposição para o colo do governo Lula.